Sim. Durante a senhora começar a palestra, eu quero apresentar as minhas desculpas, digamos. Vamos passar ao capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a primeira parte dele contém os itens 1 a 7. O capítulo 24 leva o título Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E estudando os itens de 1 a 7, nós vamos procurar entender por que Jesus fala por parábolas. Desses 7 itens, os 3 primeiros são passagens evangélicas, que Kardec usa para abrir o capítulo, e os 4 outros são comentários. Então, nós vamos começar a ver primeiro 2 dessas passagens, em que Jesus diz o seguinte, no Evangelho de Mateus primeiro: Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. E no Evangelho de Lucas, ele vai dizer mais ou menos a mesma coisa. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então, Jesus usa aqui algumas palavras que a gente não costuma mais usar, pelo menos no Brasil. Então eu achei melhor explicar o que são essas palavras para a gente entender o que ele está falando. Então, primeiro, o que é uma candeia? Já que a candeia está no título desse capítulo. A candeia é um instrumento muito simples, é uma espécie de lâmpada a óleo, parecida com essa aí da foto, que contém essa parte maior, que é um recipiente onde se colocava algum tipo de óleo que era queimado, consumido, com um pedaço de madeira ou de cortiça boiando em cima desse óleo e com um pavio que saía na ponta e que era queimado. Esse tipo de instrumento é um instrumento muito antigo, utilizado para iluminação desde a pré-história. E hoje, talvez o que a gente tenha mais perto disso seja pelo menos no Brasil, a gente chama de lamparina. A gente enche a base de óleo e põe um pavio, né? O alqueire. O que seria o alqueire? O alqueire, das lembranças que eu tenho, se associa muito a um pedaço de terra, dá uma dimensão de uma terra. Mas, na verdade, o alqueire é como um cesto, parecido com esse da foto. O alqueire era usado para transportar produtos secos, grãos, tinha um determinado tamanho e era colocado no lombo de animais de carga, como burros, um de cada lado, se equilibrando. Pela quantidade que ele era capaz de conter, a palavra alqueire depois veio a ser usada para uma medida de peso. E só depois ela foi usada para designar uma área de terra que correspondia à área necessária para produzir a quantidade de grãos necessária para se preencher um alqueire inteiro. E o candeeiro, se eu entendi bem, a palavra candeeiro é muito usada ainda em Portugal, mas no Brasil a gente não usa tanto assim. O candeeiro é como uma luminária, hoje é usado para se designar as luminárias. No tempo de Jesus era como um suporte para sustentar a candeia de forma que a luz pudesse se espalhar pelo cômodo e iluminar a casa. Então é muito simples. Numa interpretação literal, o que Jesus estava dizendo é que todo mundo que acende uma luz quer que essa luz ilumine. Ninguém acende uma luz para escondê-la. Afinal de contas, ela não teria nenhuma utilidade. E na citação do Evangelho de Lucas, ele explica mais claramente o que ele quer dizer. Que da mesma forma que ninguém acende uma luz para escondê-la, o conhecimento, as verdades existentes, elas também são feitas para surgirem, para aparecerem, e nenhuma delas vai ficar escondida. Mas, de certa forma, é surpreendente que Jesus tenha dito isso. Logo ele, que ensinou tantas coisas através de parábolas, através de comparações, de analogias. O Evangelho de Mateus conta, no capítulo 13, que numa determinada ocasião, ele saiu de casa e foi para a beira do mar da Galileia. E logo as pessoas começaram a se reunir em volta dele. Eu acho que Jesus não devia ter muita privacidade quando ele estava fora de casa. Mas ele não achava isso ruim, ele aproveitou a ocasião para ensinar.
Ele pegou um barco que estava na beira ali do mar, entrou nesse barco para ter uma certa distância e começou a ensinar as pessoas. E o Evangelho de Mateus fala que ele ensinou muitas coisas através de parábolas. E depois de todas essas coisas, que ele não especifica quais eram, o Evangelho fala que Jesus contou a parábola do semeador. Aquela que diz que um semeador saiu a semear, e algumas sementes caíram no caminho, outras caíram no pedregulho, outras no espinheiro, e com cada uma acontece uma coisa diferente. E logo depois que ele contou esta parábola, os seus apóstolos, seus discípulos, se aproximaram dele e o seguinte diálogo aconteceu. Esse diálogo é a terceira passagem evangélica que Kardec utiliza no capítulo 24. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? É a mesma coisa que a gente quer entender hoje, né? E Jesus respondendo disse: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque àquele que já tem, mais se lhe dará e ele ficará na abundância. Àquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías. Quem quiser verificar a profecia de Isaías, ela se encontra no Antigo Testamento. Escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Como nós sabemos, a mensagem que Jesus veio trazer à Terra era muito superior à vida comum das pessoas do seu tempo e do meio, onde ele nasceu e viveu. Por isso era preciso que ele dosasse esses ensinamentos. E a forma correta que ele encontrou foi, para determinados temas, a utilização de parábolas. As parábolas que, na língua dele, eram como uma canção, como um poema, alguma coisa que era fácil de se lembrar. Seria, de certa forma, inútil que Jesus revelasse as coisas deliberadamente para pessoas que não estavam prontas para compreenderem. Muitos se deslumbrariam, outros não acreditariam, outros teriam medo e muitos outros ainda refutariam o que Jesus estava ensinando, simplesmente por seus ensinamentos não serem convenientes ou compatíveis com as suas ideias e com os seus interesses pessoais. Então, falando por parábolas, ele consegue alcançar os corações mais preparados sem perturbar ou sem chocar os outros que não estavam preparados, mas também não deixa de dar uma lição, mesmo que sob forma de uma comparação ou de alguma história que aquelas pessoas poderiam lembrar. Então, Allan Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo: ele, Jesus, se explica dizendo aos seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo-o, porém, a vós, porque dado-vos foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo, como se faz com crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Como para as nossas crianças, a gente conta historinhas com algum fundo moral para que elas lembrem, para que aquilo entre no cérebro delas, porque complexo demais elas não vão conseguir nem absorver. Da mesma forma que todo medicamento tem a sua dose certa, os ensinamentos também precisam ter. Se for simples demais, fica perdido, é inútil. Mas se for complexo demais, ele pode causar medo. Todo mundo aqui já foi à escola e deve lembrar de alguma matéria que não gostava, que parecia difícil demais. Quando o professor chegava com alguma coisa muito complexa, até desanimava, e a gente perdia o interesse. Por isso a dose
tem que ser correta, para que não cause nem espanto, nem para que a lição seja inútil. Então, nós podemos compreender dessa forma que colocar a candeia sobre o candeeiro não significa revelar todas as coisas, ostensivamente, abertamente, sem considerar as consequências e a utilidade daquilo. Significa apresentar o ensinamento sob uma luz com a qual a pessoa possa entender, possa aproveitar aquele ensinamento e permitir que ela, pelos seus próprios esforços, compreenda e se desenvolva em torno daquilo que lhe é ensinado. Quando Jesus diz, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância, e aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará, soa, a princípio, como uma injustiça, mas é um ensinamento que ele repete mais longe, que ele ilustra melhor no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, na parábola dos talentos. A gente lembra do ensinamento dessa parábola. Aqueles dois homens que receberam mais talentos, mais dinheiro, se aplicaram e conseguiram multiplicar aquele valor. O outro, que recebeu apenas um, teve medo de perder, enterrou e não aproveitou nada daquela oportunidade que o seu mestre lhe deu. Da mesma forma, Jesus contava suas parábolas para todos. Os que já tinham algum entendimento aproveitavam melhor aquela lição, pois os que já tinham compreensão recebiam algo a mais. Os que não tinham a compreensão ficavam sem a possibilidade de entender o sentido profundo da parábola. Jesus fazia isso não por injustiça, muito pelo contrário, ele estava sendo absolutamente justo. Ele não atrasava o progresso de uns por causa dos bloqueios ou das limitações de outros. Aqueles outros que não conseguiam compreender o sentido profundo ainda tinham algo para guardar para si. Pensem, por exemplo, na parábola do bom samaritano. Jesus descreve aquele viajante que foi assaltado e agredido, caído na estrada, e passam por ele as pessoas, por assim dizer, da alta sociedade dos judeus. Passa o sacerdote, passa o levita, ninguém está nem aí para aquele homem, não podiam encostar nele, ele era impuro. E vem então o samaritano. O samaritano, para os judeus, eram inimigos. Por causa das histórias de disputas antigas, tinham mais ou menos a mesma linha religiosa, mas não se entendiam. E Jesus ilustra que somente o samaritano foi realmente bom e capaz de ajudar aquele homem agredido. Quem entendeu profundamente entendeu que Jesus estava falando que nós somos todos irmãos, que ninguém é melhor que ninguém, que não é a posição social na terra que nos coloca acima dos outros perante os olhos de Deus. Que aquele que nós julgamos como inimigo muitas vezes está muito mais próximo de Deus do que nós. Mas quem não entendeu a interpretação mais espiritual da parábola, que vai muito além do que eu disse, ficava com a história e levava aquela história na sua cabeça. E certamente, pelo magnetismo de Jesus, não esquecia a historinha. E um dia, com certeza, que fosse naquela vida em que ele estava vivendo ou em outras existências ao longo de sua vida espiritual, aquilo ia tocar um sino na sua cabeça. E um dia ele ia entender por si só a moral verdadeira daquela história. Então nada ficava perdido, ficava, no pior dos casos, adiado, mas era sempre aproveitado uma hora ou outra. Nós até hoje, muitas vezes, somos como aquelas pessoas do tempo de Jesus. Nós ouvimos a história, ouvimos alguém como esses grandes palestrantes que nos explicam o sentido das parábolas, os ensinamentos de Jesus, a gente até entende na hora que eles explicam. Mas depois, quando a gente tenta buscar lá no fundo da memória o que realmente foi explicado, a gente não consegue se lembrar direito. A gente lembra da historinha, mas do sentido profundo nem sempre. Porque a gente ainda não trabalhou o suficiente o nosso espírito para entender aquela lição, e não somente entender, mas incorporá-la na nossa vida. Essa é a parte mais difícil. Não é entender, é usá-la na nossa vida, principalmente nos momentos mais difíceis.
muitas vezes a nossa dificuldade está no fato de que a verdade que Jesus ensina não corresponde às nossas expectativas. E aquilo nos frustra, porque nós não queremos admitir que o nosso interesse mais imediato não nos auxilia para nada no nosso crescimento espiritual. E aí nós ficamos perdidos entre o nosso interesse e a lição verdadeira, porque muitas vezes vamos buscar a satisfação dos nossos desejos mais imediatos. O imediatismo, aliás, é um problema antigo, grave, que continua nos dificultando a vida. A incapacidade de pensar a longo prazo, e a longo prazo eu estou falando a longo prazo mesmo, de considerar a vida espiritual como a vida verdadeira, nos complica, nos dificulta a vida, porque nós vamos procurando satisfazer, em primeiro lugar, as nossas vontades, a nossa vaidade, o nosso orgulho, em detrimento de cultivar um bom relacionamento com o próximo e ajudar o próximo quando ele precisa, muito mais do que nós. É assim que nós mantemos até hoje o prazer em ter sempre razão, em que nós sabemos tão bem cultivar as animosidades, mas temos dificuldade de fazer amigos. É assim que nós cultivamos as brigas, os desejos de vingança, de desforra, as mágoas. Nós vemos assim, pela curta e humilde experiência que temos na prática da mediunidade, no atendimento aos espíritos necessitados, diversos espíritos que se odeiam e se perseguem por décadas ou por séculos. No fim das contas, eles já não sabem mais dizer por que odeiam. Eles apenas querem satisfazer o seu desejo imediato de vingança. Só lembram dos acontecimentos recentes e querem que aqueles acontecimentos sejam compensados, sem se recordarem que eles também já fizeram um mal contra aquele a quem eles perseguem. E talvez muitas vezes, porque num processo inconsciente eles acobertam a memória dos atos mais distantes, que estão na origem do problema, com o ódio, com o medo de sofrer e com o desejo de se vingar. Eles fogem dessa lembrança, porque eles não querem admitir os erros. Até porque sabem que admitindo os erros, vão sofrer um pouco, até que corrijam esses enganos. E no fundo, eles sabem que eles não se odeiam. Profundamente, se ele buscasse dentro do seu coração, ele veria que, na verdade, ele e o seu perseguido, ou ele e o seu perseguidor, se amam. Eles se amam tão profundamente e tão loucamente que esse amor se confundiu e se perdeu. Num dia, num passado muito distante, um dos dois cometeu um engano, cometeu um erro, e o outro se sentiu magoado. E magoado, se sentiu no direito de se vingar, de cobrar a dívida. E cobrando a dívida, magoou o primeiro. E assim eles vêm se alternando, se cutucando, se machucando, esquecendo que lá no início eles sabiam se amar. E na verdade ainda sabem, apenas não conseguem mais admitir. Não conseguem colocar acima deste orgulho de ter o meu desejo satisfeito em primeiro lugar, o interesse comum. O interesse comum que seria a prática do perdão mútuo, já que os dois erraram, deveriam se perdoar para que pudessem buscar um pouco de paz para suas vidas e para os seus corações sofridos, esquecidos do amor e daquelas pessoas outras que os amaram e os amam até hoje. Então, quando nós ficamos fechados nesse mundo pequeno, que são as nossas preocupações e os nossos interesses, cuidando do que é imediato, apenas das coisas corriqueiras, nós não nos lembramos de dedicar nem um pouco de tempo a cuidar do interesse espiritual da nossa vida e da vida do nosso próximo. E assim, a nossa mente se fecha, se retrai e o nosso entendimento fica bloqueado. E olha que Jesus bem que tentou nos auxiliar a compreender o que ele tinha para ensinar. As suas parábolas não são complexas. Ele usou apenas coisas corriqueiras, coisas do dia a dia, principalmente do dia a dia daquelas pessoas com quem ele viveu
diretamente. Ele usou imagens do trabalho no campo, do trabalho na vinha, do relacionamento entre um patrão e um servo, o relacionamento entre um pai e um filho. Enfim, coisas que todas as pessoas vivem todos os dias, ou quando estão trabalhando, ou quando estão em casa. Fazendo isso, ele não estava escondendo a luz da candeia debaixo de um alqueire. Ele estava colocando os ensinamentos à disposição de todos, mas esperando que todos também fizessem a sua parte de esforço para se libertarem deste bloqueio pesado dos interesses imediatos e do orgulho e procurarem entender aquilo que ele tinha para dizer. Nada do que Jesus disse estava absolutamente escondido. Assim é com todas as coisas. A providência divina nos revela todos os dias coisas novas, à medida que o nosso progresso permite. E, na verdade, nenhum conhecimento está escondido. Nós poderíamos dizer, na verdade, que todas as verdades estão, de certa forma, reservadas, esperando que o homem faça o seu esforço para alcançá-las, porque elas não são inalcançáveis. Cabe a cada um fazer a sua parte, né? E entender que nós alcançamos essa compreensão através do nosso próprio mérito. E muito embora Jesus tenha ensinado muitas coisas através das parábolas, principalmente coisas relacionadas ao reino de Deus, à fé, ao relacionamento da justiça divina para conosco e vice-versa, sobre outros pontos ainda mais importantes, ele não usou alegorias, ele foi direto. Por isso Allan Kardec diz o seguinte: pergunta-se, que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhe conservava impenetrável? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas da sua doutrina, mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade, condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim devia ser, porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Então, se nós nos lembrarmos, quando Jesus foi testado pelos fariseus que perguntaram para ele qual era o maior mandamento, ele respondeu: o maior mandamento é amar a Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu espírito. E o segundo, amar o seu próximo como a si mesmo. Quando ele recebeu a aproximação daquele jovem rico que perguntou para ele: Senhor, como fazer para chegar no reino dos céus? Jesus lhe disse que cumprisse os mandamentos. E, na verdade, aquele rapaz ele queria ser perfeito. Então Jesus disse a ele que vendesse todas as coisas que ele tinha e que desse aos pobres. Ou seja, Jesus estava falando para ele que ele devia procurar aprender ainda a humildade. Antes de partir, reunido com os seus discípulos, os seus apóstolos, Jesus deixou o que ele chamou de um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, ele não colocou nenhum véu de alegoria em cima desses dois pontos cruciais da sua doutrina. Falou aberta e claramente sobre a importância da humildade e do amor ao próximo, um amor sincero, fraternal, mútuo, para que a gente pudesse encontrar a nossa salvação. Os outros temas, ensinados através de analogias ou de parábolas, eram importantes, mas seriam esclarecidos ao longo do tempo, à medida que o entendimento das pessoas evoluísse. Nós podemos imaginar quantas pessoas já andavam atrás de Jesus, esperando que ele fizesse algum milagre em seu favor pessoal, querendo alguma ajuda para si. E podemos imaginar quantas mais andariam atrás dele, esperando a mesma coisa, se ele tivesse revelado tudo abertamente e tivesse feito muito mais dos chamados milagres que ele fez.
Eram pessoas, muitas dessas, que desejavam uma solução imediata e fácil para os seus problemas. Um bom exemplo disso é o episódio dos 10 leprosos que é contado no Evangelho de Lucas. Jesus passava por uma aldeia e de longe 10 homens leprosos o viram e clamaram sua ajuda, pediram sua ajuda e clamaram por misericórdia. E Jesus não se aproximou deles dessa vez. De longe falou que fossem até o templo e se apresentassem ao sacerdote. Porque naquela época a pessoa que tinha lepra, hanseníase, ela era retirada do convívio social. E caso ela conseguisse se curar, para voltar, para ser admitida de novo nessa convivência social, era preciso que ela passasse pela aprovação do sacerdote. E aqueles homens que ainda estavam leprosos foram saindo em direção ao templo. E no caminho eles foram curados pela força de Jesus, pela atuação de Jesus. E desses 10 homens, um deles voltou para agradecer a Deus pelo que lhe tinha sido concedido. Os outros 9, ninguém sabe. Aquele um que voltou, aprendeu com isso alguma coisa, aprendeu a gratidão, aprendeu a importância daquilo que Jesus ensinava. Os outros 9 que tiveram o seu interesse imediato atendido, nós não sabemos o que aconteceu. Uma vez que seu interesse estava atendido, eles voltaram para a vida comum, para as preocupações do dia a dia, como sempre fizeram. Ensinando muitas coisas através das parábolas, então Jesus adaptava o ensinamento à compreensão e ele sabia que muitos desses ensinamentos precisariam ser esclarecidos para que a interpretação não fosse deturpada. E prometeu para isso enviar à terra um consolador. Um consolador que, segundo ele, viria à terra para ficar nela para sempre e que esclareceria todas as coisas que ele tinha falado e lembraria também todos os seus ensinamentos. Para nós, espíritas, este consolador é o próprio Espiritismo. O Espiritismo que vem realmente lembrar muitas coisas que Jesus ensinou, que tinham ficado esquecidas por trás das forças, do poder e do interesse das grandes instituições, e que veio explicar outras coisas também que não eram claras. O Espiritismo esclarece muito sobre a vida espiritual, sobre a justiça divina, nos falando da lei de causa e efeito, e fala também a verdade sobre o nosso passado e o nosso futuro. Verdade essa que é comprovada até por fatos científicos, que provam a pré-existência da alma, a sobrevivência da alma à morte e a reencarnação. Obviamente, a doutrina espírita não nos responde tudo ostensivamente. Ela revela aos poucos, através das obras sérias, as verdades que Deus permite que o homem saiba de acordo com o seu entendimento. É porque a doutrina espírita nos convida não à nossa salvação gratuita e sem esforço. Nos convida ao trabalho, ao estudo, para que nós aprendamos a cultivar uma fé raciocinada, não uma fé cega. Assim, através do nosso próprio trabalho, nós vamos alcançando um entendimento mais elevado das verdades divinas. Infelizmente, muitas vezes, nós ainda buscamos respostas imediatas dentro da doutrina espírita. Às vezes queremos satisfazer a nossa curiosidade, às vezes queremos saber coisas que não têm valor perante a necessidade de amar e ser humilde, como Jesus ensinou. E isso é, na verdade, um engano pesado de nossa parte. Então, a respeito disso, e para encerrar, já que o tempo está acabando, eu gostaria de ler uma mensagem que está no livro Pão Nosso, do Emmanuel, capítulo 116, intitulada Ouçam-nos. Emmanuel abre essa mensagem com o seguinte versículo. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 29. Este versículo está dentro de uma outra parábola, a parábola do homem rico e de Lázaro. Eu não sei se vocês se lembram dela, mas essa parábola conta a história de um homem muito rico que vivia num palácio onde havia muita fartura e na porta desse palácio vivia um mendigo chamado Lázaro. E Lázaro tudo que queria era comer as migalhas que caíam da mesa daquele homem, mas nada lhe era dado ali.
O que ele tinha de maior afeto era o cão da casa que vinha lhe lamber as feridas. E um dia chegou que Lázaro e aquele homem rico morreram. E numa região espiritual de sofrimento, o homem rico olhava para o céu e via no céu, lá no paraíso, Abraão, o patriarca dos judeus, o patriarca do monoteísmo, e do lado de Abraão via Lázaro, o mendigo. E aí ele entendeu o quão enganado ele estava na sua vida na terra. E desesperado lembrou-se dos seus familiares, que estavam tão perdidos quanto ele, e pediu a Abraão que enviasse Lázaro, o mendigo, de volta, para que Lázaro fosse ao palácio e explicasse à sua família a importância da humildade e da prática do bem para com o próximo. E a resposta que o homem rico obteve de Abraão foi essa: eles têm Moisés, que o ouçam. São os mandamentos que todos eles conheciam. Então Emmanuel comenta em torno desse versículo. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual, entretanto não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Nós sabemos que quando ele está falando de interesses essenciais, está falando dos interesses do ponto de vista da vida espiritual, da aquisição de virtudes. Há precisamente um século, ou no nosso caso, há mais de um século e meio, ele está falando do início da doutrina espírita, estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu, angustiados tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação no espiritismo evangélico são simples conjuntos de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades terrenas. Portanto, seguindo as sugestões de Emmanuel, nós devemos focar os nossos esforços nos interesses essenciais, na aquisição de virtudes, na construção do nosso patrimônio espiritual, aquele tesouro de que Jesus falou, que os ladrões não roubam e que as traças não corroem. Para isso, nós devemos buscar a verdade, não para satisfazer a nossa curiosidade ou os nossos interesses imediatos. Devemos buscar a verdade e o conhecimento que Jesus nos trouxe, de coração aberto, prontos para ouvirem respostas que não nos convêm, mas que nos farão muito bem, uma vez compreendidas. É assim que nós vamos aprender a entender as leis divinas e, sobretudo, viver em harmonia com elas. Com certeza, o Espiritismo nos oferece muitas respostas, mas não as respostas que nós buscamos, na maioria das ocasiões. Não as respostas para a nossa curiosidade. Porque, acima de tudo, o Espiritismo, que nos fala da fé raciocinada, veio relembrar o que Jesus disse, nos dizendo que é importante que aprendamos a ser humildes, que nós devemos aprender a amar o próximo, a praticar a caridade para com o próximo, a desejarmos o bem ao próximo e não o mal, a perdoarmos aqueles que nos machucam, para que assim a gente possa aliviar o nosso coração e a nossa mente, abrindo o nosso entendimento para luzes que nós ainda não somos capazes de perceber. É assim que, com a ajuda de Deus e de Jesus, nós cresceremos sempre e cada vez mais. Que Jesus nos abençoe e muito obrigado pela atenção de todos.
Vamos fazer a prece e passar para os passes. Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, por essa noite em que compartilhamos um pouco de tempo em torno das reflexões do Teu Evangelho, Senhor. Agradecemos a equipe espiritual aqui presente, que nos acolhe todas as semanas carinhosamente e que prepara este ambiente para que nós recebamos, cada um, aquilo de que necessita. Nós te pedimos, Mestre, que abençoe aqueles que sofrem na terra e que sofrem muito mais do que nós. É assim que oramos por aqueles que vivem enfermos, muitas vezes presos a leitos de hospitais, por aqueles que nem mesmo têm condição de encontrar algum tratamento para suas enfermidades. Oramos pelos esquecidos, pelas crianças dos orfanatos, pelos idosos deixados em asilos. Oramos pelas pessoas que vivem com condições mentais limitantes e que se encontram neste momento isoladas do convívio social em manicômios. Oramos pelos que vivem encarcerados em razão dos seus erros e que muitas vezes, em muitos pontos do nosso planeta, são tratados em condições subhumanas. Oramos por aqueles que sofrem com os muitos vícios que a terra nos oferece e por aqueles que desencarnam em condições violentas. Pedimos também, Senhor, pelos grandes governantes e pelos homens poderosos do nosso planeta, para que com o poder que têm em suas mãos, procurem sempre o bem e a realização de algo bom para toda a nossa humanidade. No mais, Mestre, nós te pedimos que abençoe as nossas vidas, que esteja ao nosso lado, que fortaleça os nossos espíritos protetores, para que juntos nós estejamos sempre em paz, em segurança, em harmonia. Que assim seja.